E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre feto de pedra. Você já ouviu falar nesse termo? Você sabe o que significa? Então fica ligado aí para você entender um pouquinho sobre essa condição. Então eu resolvi fazer esse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre essa condição, que é uma condição rara, mas que aconteceu aqui no Brasil no dia 14 de março de 2024, em que uma idosa de 81 anos deu entrada num hospital em Ponta Porã, no estado do Mato Grosso do Sul, de nome Daniela Vera. E essa senhora, que era uma indígena, morava numa comunidade, reclamou, queixou-se de dores na região abdominal. E eles fizeram vários exames, os médicos examinaram essa paciente, a Daniela, e a princípio eles achavam que ela estava com algum tipo de câncer. Só que depois de fazerem uma tomografia dela no hospital, eles conseguiram identificar que ela tinha um feto de pedra, ou também chamado essa condição de litopedia. E então, o que significa isso? Por que aconteceu isso? Né? Qual que é a explicação que a gente tem para essa situação? E assim, vale lembrar que antes da gente falar sobre essa condição, que talvez a própria Daniela não sabia que existia, ou a família não sabia, ou muitas pessoas não sabem, né, a respeito desse assunto. E a família, o marido dela relatou para a reportagem local que ela reclamava já de dores há muito tempo nessa região, essas dores iam e vinham, e quando ela era jovenzinha e quando ela casou-se com esse marido dela, ela já tinha um filho de outro marido, uma filha, e desde então ela já se queixava, dizendo que parecia que tinha um bebê dentro do corpo dela andando, e ela tinha muitas dores. Então, por algum motivo, talvez por ela ter sido indígena, não ter tanto acesso, assim, à saúde, a tratamento, acabou-se que não fizeram nenhum tipo de exame para realmente diagnosticar e identificar isso a tempo, e infelizmente, quando ela foi diagnosticada agora no dia 14, eles fizeram a remoção, mas por algumas condições que ela tinha de saúde, acabou entrando em sepse e veio a óbito. Mas o que significa, então, essa condição de feto de pedra ou litopedia que a gente acabou de falar? Então, o feto de pedra, ele é uma situação em que a mãe, ela acaba tendo uma perda gestacional de um bebê que foi gerado em algumas situações. A gente pode ter esse feto de pedra acontecendo numa gestação gemelar, em que um dos gêmeos acaba se desenvolvendo e o outro acaba não tendo, então, esse processo de desenvolvimento e ele acaba morrendo. Nós podemos também ter essa condição quando a mãe tem um aborto, quando ela perde um bebê depois de 14 semanas, então essa gestação já tem aí mais de 3 meses. Ou também pode acontecer que esse bebê seja de uma gestação ectópica. E o que seria uma gestação ectópica? É uma gestação que acontece fora do útero. Então a gente tem o aparelho reprodutor da mulher e esse óvulo foi fecundado por um espermatozoide, ele está fora, ele não conseguiu, né, ser fecundado e migrar e fazer ali o processo de nidação e se fixar, né, no útero dessa mulher. Ele acaba ficando na região, né, das trompas, das tubas, e ele acaba, vamos dizer assim, causando, né, alguns problemas para a mulher. Essas gestações ectópicas, elas nunca se desenvolvem. Inclusive, se a mulher descobrir essa gestação, esse bebê já tiver, né, num desenvolvimento avançado, é feita uma cirurgia e acaba até retirando o ovário, né, retirando a parte das tubas uterinas, o que for necessário para que essa mãe se salve, porque esse bebê realmente não vai se desenvolver. E em pouquíssimos, raríssimos casos em que a mãe tem esse tipo de gestação, além dos casos que a gente já citou, esse feto acaba morrendo, ele acaba não se desenvolvendo, e o corpo da mãe acaba encarando esse feto que veio a óbito como um corpo estranho. E para que ele não cause nenhum mal para essa gestante, ele acaba, então, depositando sais de cálcio por cima desse tecido para isolar ele do corpo da mãe e evitar algum tipo de infecção. A Sociedade Brasileira de Ginecologia mostrando que esses casos representam 0,0054% das gestações. Então, é muito difícil da gente ter
ou porque talvez não seja diagnosticado, né? Mas quando diagnosticado, nós temos essa média aí. E mesmo que ele demore para ser diagnosticado, né? Nós temos aí que a média das pacientes que acabam sendo diagnosticadas e descobrindo esses fetos de pedra, elas têm na faixa de 55 anos. Então veja que a mulher acaba gestando, ficando com esse feto muito tempo na região abdominal até que seja diagnosticado. E porque talvez ela sinta, às vezes, algum incômodo, ou pode achar que seja uma cólica, ou que pode ser alguma coisa, uma dor decorrente daquilo que ela comeu, enfim, e acaba não indo atrás dos exames. E nós sabemos que é muito difícil diagnosticar esse tipo de gestação, esse tipo de feto, com o exame de Papa Nicolau, por exemplo, que é um exame de rotina que as mulheres fazem todo ano, ou supostamente deveriam fazer. Então, esse exame acaba não pegando e não descobrindo esse feto. E a depender do raio-x, ultrassom também, não é tão fácil da gente conseguir identificar. E por isso que a gente precisa de exames de imagem aí mais rebuscados para que consiga se identificar esse feto e essa condição. No caso da Daniela, eles fizeram uma tomografia, foi pela tomografia que eles conseguiram identificar. Temos também exames de ressonância magnética da região abdominal que poderiam indicar essa condição. E mesmo assim, mesmo demorando até os 55 anos para ser diagnosticada, existem casos relatados de uma gestante, uma senhora que foi identificada com essa condição aos 100 anos de idade. E quando essa condição ela é encontrada nessa mulher, não se pode deixar esse feto no corpo dessa mulher, porque ele pode acabar trazendo prejuízos e agravando a situação. É por isso, inclusive, que nesse caso da Daniela, a primeira coisa que eles já se prontificaram a fazer foi fazer a retirada, né? Mas ela já tinha algumas condições de saúde, pelo que a reportagem indica, e isso acabou levando ela a ter uma sepse, uma infecção muito grave. Ela foi para a UTI, mas infelizmente ela não resistiu. Então, você que é mulher, que está vendo esse vídeo, está preocupada porque está sentindo algum tipo de dor abdominal, ou está com medo de ter algum tipo de obstrução intestinal, né, ou uma dor constante, uma cólica constante, que talvez será que pode ser isso, né? Pode ficar tranquila, não precisa desbloquear um novo medo, nem você que é marido, companheiro e que vê a sua mulher se queixando, né? Porque essa condição é rara, gente. Então, não é algo que a gente observe com frequência na população. Nós temos registrados aí 300 casos no mundo de fetos de pedra. E mesmo assim, hoje em dia, nós temos acesso a vários exames de imagem, nós temos as gestações sendo acompanhadas de forma muito mais cuidadosa do que nós tínhamos nas décadas passadas. Então, é difícil que essa condição ela aconteça e passe despercebida, tá? Pela questão do acompanhamento das gestações. Porque quando a gente pensa numa situação dessa, né, a mulher estava grávida e ela talvez nem soubesse, porque esse feto veio a óbito e começou a ser calcificado e não se sabia, então, de uma possível gestação, né? Porque se a mulher soubesse naquele momento que ela estava de fato grávida, ela ia entender que ela perdeu o bebê, né? Ou pelos exames hormonais, ela ia ver alguma diferenciação aí nas dosagens, né, nas quantidades de hormônios e por aí. Por isso que também é super legal quando existe o planejamento, né, da gestação, quando essa gestação é acompanhada desde o início por um ginecologista, por um obstetra, porque as chances de ter algum problema acabam sendo menores, ou se eles acontecerem, a depender da situação, a gente consegue prevenir, antever essas situações, né, e entrar com os tratamentos o mais rápido possível. Eu espero que você tenha entendido o que é essa condição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa curiosidade, que você curta, comente, compartilhe com alguém. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo também alguns vídeos indicados para vocês que estão aqui no canal da Prof. Ju. Um deles mesmo é o vídeo que fala sobre teratoma, que é um vídeo muito interessante sobre uma condição feminina também que poucas pessoas conhecem, e que você também possa assistir ele, né, curtir, comentar, compartilhar com alguém que tenha curiosidade com relação a esses assuntos, porque você já sabe, né, afinal de contas, biologia não é só para a gente ficar decorando para passar no Enem, para passar no vestibular, para gabaritar a sua prova na escola, não só. Biologia é para a sua vida.